Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse 32º domingo do tempo comum, a partir das leituras bíblicas que nós acabamos de escutar, nos faz um convite a uma reflexão muito profunda sobre a vivência, a prática da nossa fé. No Evangelho há uma expressão que deve nos questionar a todos. Disse Jesus: por isso eles receberão a pior condenação. Certamente a nossa presença aqui hoje, o nosso desejo de buscar e servir a Deus na comunidade cristã, a nossa intenção de obedecer à vontade de Deus, o desejo de viver em paz, em harmonia uns com os outros, como irmãos e irmãs, é justamente para que esta palavra de Jesus não sirva para nós, não se aplique a nós. Eles receberão a pior condenação. Nós estamos aqui justamente porque nós não queremos ser condenados. Nós estamos aqui porque queremos acolher o dom gratuito e amoroso de Deus, que é a salvação. Nós queremos ser salvos, queremos ir para o céu, queremos viver aqui nesta terra e um dia, na glória futura, junto de Deus, junto da Virgem Maria. Então tudo que a gente, como católicos, fazemos aqui nesse mundo é justamente para a gente não receber a pior condenação, mas ao contrário, sempre com a ajuda da graça de Deus, para a gente receber a coroa que um dia o justo juiz dará a todos aqueles e aquelas que forem perseverantes até o fim, que forem fiéis. As leituras então nos chamam a esse caminho para a gente não receber a pior condenação. O que nós precisamos aqui nesse mundo fazer para não receber essa condenação? Na primeira leitura, o escritor sagrado, no primeiro livro dos Reis, nos traz um exemplo muito bonito, que é justamente o exemplo da caridade e da confiança em Deus. O profeta Elias, chegando em uma cidade, ele vê uma viúva apanhando lenhas
e ele pede a esta viúva um pouco de água numa vasilha para ele beber. Também lhe pede que traga um pedaço de pão. A viúva é pobre, tem ela e um filho, e só tem mais um pouquinho de farinha, que, como escutamos, daria apenas para uma última vez um pão para ela e seu filho. Porém, o profeta Elias diz a ela que ela fizesse como ele pediu, que Deus não iria desampará-la. E ela confia, ela coloca-se na prática da caridade, ela serve ao necessitado, mas ela serve não com o que tem de sobra, ela serve com a última coisa de sobrevivência que ela tem. Mas mesmo sendo o último pedaço de pão para ela, ela não se recusa em ser caridosa e também em confiar em Deus, porque há uma bonita promessa que Elias faz aqui a esta viúva. Diz o texto que depois que ela desabafa a Elias diz: não, faça como eu te pedi, faça como eu acabei de dizer, porque o Senhor prometeu, o Senhor disse: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá. Essa é uma promessa bonita para os que são caridosos. Agora, a caridade não é uma coisa presa, também não é uma coisa de obrigação. Não pense: eu ajudo todo mundo. Mas se você ajuda esperando receber de volta, se você ajuda esperando em troca, não é caridade. E pior ainda, se você ajuda com o coração preso, com o coração amarrado, né? Aí pior ainda. A caridade é um gesto gratuito, livre, amoroso. A gente apenas ajuda e ponto final. É como um grande exemplo nos dias de hoje nosso, é o dízimo. Por que os católicos não são dizimistas? Não é porque eles não têm dinheiro, não é porque eles não têm salário, até porque, se a gente observar, dízimo não tem nada a ver com salário e também não é pelo dinheiro. O dízimo é a grande expressão de confiança em Deus. Tanto é que no Evangelho, Jesus também falando sobre uma viúva pobre, ele diz que ela deu 2 moedas que não valiam quase nada, porém a oferta dela foi melhor do que todos os outros que deram muitas moedas, porque o que está atrás da nossa caridade não é uma obrigação. Todo mundo tem que ser dizimista. Não tem que ser não. Cada um deveria livremente escolher ser dizimista na sua comunidade, trazendo no altar do Senhor não o que sobra. Por isso, um gesto muito significativo é que o dízimo deveria ser a primeira coisa que a gente deveria separar. Nós temos aqui o costume dos envelopes, mas toda casa católica deveria ter uma caixinha escrito lá dízimo, e ali deveria ser o primeiro lugar onde você colocaria o pouco do seu dinheiro. Primeiro o do Senhor. Agora, essa experiência não é para dar dinheiro à igreja somente, não é para colaborar nas campanhas da igreja, nada disso. Essa é uma experiência de confiança. Eu tenho uma farmácia para pagar, eu tenho um mercado para pagar, a ração do gado, a água, a luz, mas acima disso tudo, eu confio que o meu Deus não me desamparará. Então, primeiro o dele. E isso não vale só para o dízimo. Temos os crismandos aqui hoje. Isso vale também principalmente para a presença das pessoas na comunidade. Será que nós estamos, como o primeiro mandamento também nos manda, estamos colocando Deus verdadeiramente em primeiro lugar na nossa vida? Será que não estamos trocando
Deus, a celebração do domingo na igreja, por tantas outras coisas que o mundo nos oferece. Não tem problema nenhum a gente ir no campeonato, no jogo de futebol, visitar um parente, ir passear no rio, fazer um passeio dia de domingo. Nada disso tem problema. Mas será que nós não estamos colocando tudo isso à frente das coisas de Deus? Pensemos principalmente no domingo. Nós estamos dando a primeira atenção a Deus no domingo, na comunidade cristã? Ou será que a gente só vem à igreja no dia que o padre marca a missa ou marca o encontro, a confissão dos crismandos? É triste quando ainda tem católico que a coordenadora da comunidade, a vizinha, o vizinho, a ministra extraordinária da Eucaristia, os catequistas, eles fazem um convite: olha, domingo, vamos lá à igreja, 8h30 da manhã, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, vamos celebrar lá na igreja. E é triste quando as pessoas dizem assim: mas o padre vai vir? Aí a pessoa: não, o padre não vem não. Ah, então também não vou não. Isso é muito triste, porque a nossa presença na igreja, principalmente aos domingos, com o padre ou sem o padre, é o sinal justamente de que nós escolhemos a Deus em primeiro lugar sempre. Se o padre está, ótimo; se o padre não está, melhor ainda, porque Deus sempre está. O padre vem de vez em quando, Deus vem sempre. E é justamente, como escutamos na segunda leitura de hoje, um outro segundo sinal desse caminho para a gente não ser condenado. O primeiro é a gente ter essa confiança em Deus e praticar uns com os outros a caridade, sem egoísmos, sem querer segurar tudo para nós, com medo de faltar, com medo de acabar. Um parênteses, eu posso assegurar a vocês: quanto mais medo vocês têm da coisa faltar, da coisa acabar, mais vai faltar e mais rápido vai acabar. Não duvide disso. Quanto mais medo vocês têm, mais rápido a coisa acontece. Então essas pessoas gananciosas, que não ajudam, que não dividem, que usam aquele ditado terrível, aquele ditado maldito que a gente escuta por aí de vez em quando, eu espero que católico não fale isso: quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Isso é muito triste, isso não é católico. Quando a farinha é pouca, a partilha tem que acontecer mais ainda e do mesmo jeito. Saber que não vai, se a gente faz com amor, nunca nos faltará. É a experiência do dízimo de quem faz verdadeiramente com fé, é a experiência na vida da comunidade. Quem cuida das coisas de Deus com amor, tenha certeza, você que está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas. Ele não vai nos desamparar nunca. Agora, isso tem que ser feito na total confiança. O segundo sinal é justamente nós aguardarmos. Enquanto aguardamos, é claro, não de braços cruzados, mas aguardamos trabalhando aquele momento em que nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá uma segunda vez para salvar aqueles que o esperaram. Então nós todos estamos aqui esperando Jesus, mas nós não esperamos de braços cruzados. Nós esperamos o Senhor chegar, fazendo a vontade dele no nosso dia a dia. Enquanto ele não chega, a gente vai fazendo o trabalho, a obra do Evangelho, servindo uns aos outros no amor, servindo uns aos outros na dedicação e na fidelidade ao projeto de Deus. Infelizmente, tem muita gente, muitos católicos, que estão vivendo aqui nesse mundo achando que Jesus não vai chegar. Claro que também é uma tolice essa ideia que as pessoas ficam aí fora: Jesus já está para chegar, e o sinal de agora é o fim do mundo, é esse monte de chuva em um lugar, seca no outro, filho matando pai, pai matando filho, essa doença que teve é porque Deus está voltando. Isso é uma tolice. Jesus vai voltar quando a gente menos esperar. Nós não fazemos nem ideia. Ele pode chegar aqui agora, nesse exato momento. Ele pode abrir os céus e vir julgar os vivos e os mortos.
como ele ainda pode vir daqui mais 2000 anos. Nós não sabemos, e por isso nós devemos estar sempre vigilantes, nós devemos estar sempre prontos, porque como ele mesmo disse no Evangelho, quando a gente menos esperar, ele virá. E por isso devemos estar sempre à espera do Senhor. E quem vive esperando o Senhor, vive sempre pronto, limpo, sem a mancha, sem o pecado, sem a preguiça, sem o comodismo. Quem espera o Senhor é como alguém que está esperando uma pessoa que ama muito chegar em sua casa. Limpa a casa, prepara a comida, deixa tudo da melhor maneira possível, para que quando a pessoa chegue, seja bem acolhida. É a nossa dinâmica. Então, viver esperando o Senhor é viver atentos às coisas do alto, é viver fazendo a vontade de Deus em absolutamente tudo. E por fim, como o próprio Evangelho nos apresenta, o caminho para a gente não ser condenado é entender que nesse mundo nós não temos nada. Nosso único tesouro é Deus, e se a gente verdadeiramente tem Deus, a gente tem tudo. É muito triste, é muito preocupante quando a gente observa a quantidade de católicos de mal um com o outro, brigando por causa de herança, gananciosos, querendo até roubar coisas que não lhe pertencem, uma cerca que faz um pouquinho mais para lá para pegar a terra do outro, fica tentando tirar proveito em tudo e em todos. Isso é muito triste. Nosso único tesouro, assim como desta pobre viúva, não deve ser as moedas, não deve ser o dinheiro, mas deve ser Deus. Quando Deus é o nosso tudo, quando Deus é a nossa riqueza, quando Deus é a nossa vida, com certeza não nos falta nada. E hoje a gente olha isso com muita tristeza. Tem gente aí que passa a vida inteira ajuntando, tem um monte de terra, tem um monte de dinheiro, tem um monte de gado, de cabra, de não sei o que, tem carro, tem casa, e tem sempre dentro de si um vazio enorme, uma solidão muito grande, uma tristeza que não tem fim, porque não tem Deus. Pode ter todas essas coisas, claro que pode, não tem problema, você ter seu pedaço de terra, sua criação, seu dinheiro, pode ter. Agora, o que nós católicos não podemos é acreditar que a nossa vida, que a nossa felicidade, que a nossa segurança estão nessas coisas. Tudo isso é passageiro. A gente não vai levar nada disso com a gente, e pode ajuntar o tanto que quiser, você vai ter que deixar para trás de qualquer jeito. Nosso tesouro é Deus, e por isso devemos usar do que nós temos para o nosso próprio bem e para o bem dos outros, para ajudar uns aos outros, para servir uns aos outros, para servir a comunidade cristã. É para isso que estamos aqui. Tem católicos que passam necessidade, mas não gastam o dinheiro que tem. Para que é aquele dinheiro então? Não tem sentido. É como as pessoas, eu penso encarecidamente, nunca façam isso. Tem gente que compra copo, compra xícara e compra roupa, mas não usa. Porque não, deixa aí que é para uma ocasião especial. A gente esquece de lembrar que a ocasião especial que a gente tem é hoje, aqui e agora. Só da gente estar vivo já é uma ocasião especial. Tem gente que morre e deixa dentro do guarda-roupa, roupa que nunca usou, esperando uma festa, vou esperar um momento para usar. Tolice. As nossas coisas devem ser usadas, devemos aproveitar de tudo isso uns com os outros, porque um dia o Senhor vai nos pedir contas, e quando Ele nos pedir as contas, não vai ser das coisas materiais. Quando Ele nos pedir as contas, vai ser da vida que a gente viveu. E é por isso que nós todos, iluminados pela palavra de Deus, louvando ao Senhor, somos chamados hoje a fazer essa experiência, para que quando chegar a nossa hora, não recebamos a pior condenação, mas ao contrário, vivamos em paz, em caridade uns com os outros aqui, de tal maneira que quando diante do tribunal de Deus chegarmos,
Ele nos dê não a pior condenação, mas Ele nos dê aquela coroa viva, justa e alegre, que nos ornará como prêmio da eternidade a salvação, que nos céus celebraremos para todo sempre, sem fim, contemplando a face amorosa do Senhor nosso Deus, nossa única riqueza.